Oiê, obrigada. Vou chamar a Karina aqui. Segundo o chat GPT, tem que esperar de 2 a 5 minutos para começar a falar, né? Então, deixa eu chamar aqui Karma. Gente, achei. Vocês três que estão aqui, muito obrigada. Isso faz uma grande diferença na nossa força. Oiê, Tá me vendo? tô te vendo. E você, tá me vendo? Eu tô, só tô querendo apoiar ele aqui, ó, para eu conseguir falar com você direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Eu tô meio cortada, né? Mas acho que Eu agora tá também bom. tô, não tô, eu tô querendo achar um jeito melhor, assim, de fazer esse negócio aqui, porque... Se afastar um pouquinho vai ser bom. Mas assim tá ótimo. Deu, né? Deu. Segundo o chat GPT, tem que esperar de 2 a 5 minutos para as pessoas entrarem, assim. Então, acho que a gente pode começar se apresentando, assim, porque vai ter tanto gente do meu perfil quanto do seu, né? Como eu te convidei, então acho que você pode dizer um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Querida, primeiro, assim, muito honrada, muito feliz de poder fazer parte do seu impulso, assim, né? Desse impulso que quer nascer através de você, que está nascendo, né, Ana? Sim, tá nascendo. Você tá com... Estou acompanhando, assim, estou muito feliz de estar presente, né? De poder somar com isso, com esse impulso, assim, né? Com esse caminho solar. E é um caminho solar, né? Assim, tava... Depois eu conto que estava até conversando com as meninas, ou num grupo que a gente tem, né, falando, né, bem disso. Ah, o que é solar, o que é lunar, né? O que é seco, o que é molhado, o que é consciência, daí nós vamos falar disso, né? Uhum. Mas eu sou a Karina Schmidt Branquer, eu sou aconselhadora biográfica de base antroposófica, psicóloga também de formação, né? Fiz o mestrado, agora estou fazendo doutorado em psicologia lá no Instituto de Psicologia da USP, onde eu fiz a minha graduação, meu mestrado, levando esse trabalho do aconselhamento biográfico para ser estudado junto com a academia, né? Para a gente fazer essa mútua fecundação. Um grande passo solar. Muito, muito, muito mesmo, assim. Eu acho que é um caminho bem solar, assim, difícil, mas um caminho solar, assim, né, de abertura, para a gente entender melhor, sistematizar, né, instaurar essa discursividade em relação à antroposofia, que é essa ciência espiritual que nós duas comungamos, né, como caminho. E também sou astróloga, né? Fui fazer minha formação em astrologia depois que eu acabei a formação em aconselhamento biográfico. E depois uni, né, junto com a Viviane Baldassi, com a Cris Marques, a gente tem unido essas duas ciências no que é possível e fundamos a astrobiografia, que é também um caminho bem solar, assim, bem aquariano, bem solar. E tenho agora, estou com 45 anos, sou mãe da Catarina, de 6 anos, casada com o Flávio, que também trabalha com a partir da antroposofia. E fundei o Instituto Fio Vermelho, né? Eu falo que o Fio Vermelho é o guarda-chuva onde eu coloco as minhas iniciativas, assim, e posso fazer esse meu servir chegar no mundo, né? Atuo também por meio da internet, né? Atendo online. É um caminho, assim, como é que eu vou falar? É um caminho que alcança muitas pessoas que antes eu não podia alcançar, né? Então é um barreira física, né? Ele traz essa. Eu sou super também adepta do online, assim, porque ele quebra essa barreira física, assim, que eu acho genial. Isso, claro que tem os processos, as ressalvas,
mas eu acho que é uma coisa aquariana. Eu acho que é algo bem moderno, né? Assim, é global nesse sentido, né? Assim, da gente poder ultrapassar realmente as fronteiras e chegar, né? Eu tenho percebido que tem muita gente que não poderia chegar antes, sabe? E não dá para voltar atrás, porque realmente o alcance, o encontro, né, das pessoas por exemplo, as meninas da Astrobiografia, você mesma, né, Ana, que a gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, mas a gente se uniu pelo impulso online, né? Assim, por esse lugar do virtual, a gente se encontrou, né? Inclusive, vou trazer muita coisa do que a gente trocou nos grupos, assim, principalmente no último, que foi os anos crísticos, que eu estou nos anos crísticos, né? Tô com 32, tô nesse final aí que para mim faz todo sentido. E você me deu uma chave naquele encontro ali, você falou, calma. E aí eu comecei a andar e agora o curso nasceu, né? O curso, a gente tá falando tanto do solar, porque o curso é de introdução à liderança solar, né? Ele é basicamente antroposofia, mas eu trago uma releitura assim para o mundo. Eu acho que o Steiner ele era muito moderno, né? Muito moderno. Ele estava muito à frente, assim. Tá. E eu acho que agora a gente consegue viver as coisas que ele falou tanto, né, há 100 anos atrás. Então eu trago muito o liderança solar nesse contexto do autoconhecimento, mas também da consciência do social que a gente está vivendo hoje em dia. Então eu fiz essa junção. E eu acho que a biografia... E aí, no curso, eu trago uma aula só sobre questões práticas. E questões práticas, as duas que eu mais falo é a astrologia e a biografia como questões práticas de desenvolvimento de liderança. E aí, você foi a primeira pessoa que eu pensei em convidar, porque eu falei, Karina, tem que trazer isso, assim, porque... Eu acho que eu me conecto muito com a maneira como você traz isso. E eu acho que a gente pode começar falando sobre como é importante para uma liderança o autoconhecimento. Assim. Como eu acho que faz toda a diferença numa liderança. Eu acho que todos nós somos líderes em algum lugar da nossa vida, né? A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que está dentro do lugar, a gente é uma liderança. Então, eu queria falar sobre essa questão do autoconhecimento como uma base para uma boa liderança, para uma liderança solar. E aí trazer um pouco da metodologia, tanto da astrologia quanto da biografia, e essa coisa maravilhosa que vocês fizeram de unir as duas coisas, que eu acho que foi muito legal. Então, você trazer um pouco isso, assim, pra gente. Eu acho, né? Eu acho, Ana, assim, muito interessante isso, né? Porque eu vou te trazer uma pergunta, né? Primeiro, assim, uma pergunta de uma aluna minha que está já fazendo um caminho, né? Está fazendo um grupo de estudos com você, a Vivian, e ela falou assim, mas esse impulso, né? Como é que você chamaria o impulso da Ana? No sentido do solar, né? Aí eu falei, olha, é um impulso comunitário, é um impulso aquariano, é um impulso social, gregário. E aí ela falou, mas então, isso é um impulso, isso é uma qualidade do eu? E aí eu falei assim, com certeza isso é uma qualidade do eu. É um caminho solar do eu. E aí isso ficou muito forte em mim quando eu respondi, né? Porque o eu, ele tem um caminho, né? Vou começar a resposta, né? Por esse... o que a gente quer dizer quando a gente fala solar, né? Porque o eu, ele é... o eu, né? Eu chamo de individualidade mais alta, a nossa marca absolutamente individual, né? Aquilo que nos constitui profundamente enquanto sujeitos, para além da nossa personalidade encarnada, né? Para além das nossas qualidades. Eu sou geminiana, por exemplo, né? Eu tenho lua em Áries, eu sou comunicativa, eu sou mais lenta nos meus processos de ação, eu gosto de estudar, eu tenho um talento em sistematizar o conhecimento, eu tenho um talento artístico, né?
ou tem uma dificuldade nisso e uma facilidade. Isso são características de personalidade encarnada. Eu tenho um corpo mais propício para isso, menos propício, eu tenho uma história transgeracional, né? Eu tenho uma constituição assim, assim, assado. Isso é o que a gente chama de personalidade encarnada. O eu, ele tá para além disso, né? O eu, ele conduz, ele usa, entre aspas, né, todas as nossas características para fazer aquilo que ele tem que fazer no mundo, que é a tal da tarefa, que a gente lá na astrobiografia chama tanto de projeto encarnatório, né? O eu, ele vai usar isso. Então, o eu, ele tá tanto, vou explicar, tá, gente? Tanto num caminho lunar quanto num caminho solar. O eu, ele está presente nesse caminho, menos aparente e cada vez mais aparente na biografia, né? No nosso caminho de vida. Mas o eu, ele tem um caminho lunar e um caminho solar. Mas ele não deixa de ser eu por causa disso, né? Então, quando eu respondi para a Vivian, é um caminho solar do eu, é quanto mais o eu ele pode caminhar, ou se encaminhar para atuar no social, atuar enquanto comunidade, né? Ter esse impulso de se unir a outros eus em prol de uma tarefa que é humanitária e não só individual, esse é um caminho solar do eu. E a liderança, né? Ela está presente, mas ter uma liderança solar é uma liderança que considera, inclusive, esse caminho comunitário, né? Esse caminho do que o Steiner vai chamar de individualismo ético, né? Esse caminho ético, moral, comunitário, né? É onde o eu pode se encontrar com outros eus em prol desse eu maior que é o eu da humanidade, né? Mas pode continuar, pode continuar. Eu ia falar só você falando. Eu penso que é como se a gente tivesse que pegar a nossa individualidade e a gente escolhe educar ela pensando no bem maior, pensando no coletivo. Então, eu não escolho me autoconhecer ou me autoeducar por mim, assim, só por mim, mas eu escolho me autoconhecer, me autoeducar por amor à essência e ao ser humano, né? Porque a gente sabe que o ser humano é uma hierarquia que está se desenvolvendo, né? Uma hierarquia espiritual que está em processo de desenvolvimento. Então, eu sinto que é como se fosse uma célula dessa. Nossa individualidade é como se fosse uma célula dessa hierarquia espiritual que está se desenvolvendo, assim. Então exatamente. Eu acho que esse caminho, ele é um caminho. Eu gosto de falar do eixo é o nós. Esse eixo ele é muito vivo, assim. Quando a gente assume esse eixo, é como se as coisas fossem se abrindo, assim. E eu acho que o eu é o que a gente tem de eterno, né? Não sei. Esse eixo faz muito sentido, né, Ana? Porque quando a gente fala é um impulso aquariano, né? É um impulso aquariano que é o aquário, né? Falando da astrologia, né? Esse eixo, tem muitos eixos eu, nós, né? Na biografia, que a gente pode olhar, e na astrologia, né? Um nível desse eixo é a Áries Libra, né? São os eixos complementares. Áries Libra. Mas agora a gente está indo para uma outra dimensão, né? Que é o Leão Aquário. O Leão Aquário, né? É o Leão Aquário. A gente está indo para tal estamos caminhando para a era de Aquário, né? E estamos na beira de fato, Plutão entrar em Aquário de vez, ficar 20 anos, né, nesse signo, agora já em novembro. E é um momento, assim, muito esperado e muito desafiador da humanidade, né? Porque é onde essa consciência do coletivo, né, do somos todos um, vai se instaurar com força, mas se a gente entra no eixo do Aquário sem levar o Leão junto, aí é um caminho que pode levar para esse caminho lunar, né? Que é como é que a gente vai para o coletivo tendo ampla e profunda âncora em nós mesmos. Como que a gente não perde esse individualismo para poder ir para um caminho ético, né? E eu acho interessante falar que se acontece esse caminho lunar,
a gente vai tender ao dogmatismo e à questão ideológica muito que rouba essa liberdade individual. Então, que eu acho que é o que a gente vê no social hoje em dia, que é a questão de minorias ditando o que é o certo, né? A manipulação, tudo isso. Então, eu percebo que você não tem uma individualidade estabelecida, leão, coração, conectado com o seu coração, que leão é coração, você facilmente é manipulado, você facilmente é levado a algo que dizem que você tem que ser, fazer. Então, a sua liberdade é tirada de você, né? E eu acho que a transformação social, ela só acontece quando essa liberdade individual está viva. Eu, pelo menos, tenho essa e é isso. E assim. é respeitada, né? Assim, porque daí a gente encontra, né, o nosso lugar dentro dessa constelação, né? Dentro desse todo. Então, o eu é a essência, né? O leão é o coração, é o nosso ego no bom sentido, né? Na estruturação da nossa essência. E aí a gente pode somar com essa constelação de todos, né? Com aquilo que é propriamente nosso. E aí é onde entra profundamente o autoconhecimento. Se você vai precisar legislar em causa própria dentro de um caminho de constelação onde cada um tem o direito de legislar em causa própria, mas todos temos o dever de legislar em causa da humanidade, né? Então, como é que eu somo com a minha qualidade única dentro desse todo para formar uma música harmônica, né? Quem que eu sou? Porque senão eu vou legislar em causa que eu nem sei, né? Nem se é humana e nem se eu posso de fato estar no meu melhor, né? No meu melhor acorde para ser aquela peça fundamental. Então, o que é assim, qual que é o meu caminho? Tanto a astrologia quanto a biografia, elas podem, de um jeito muito prático, metodológico, ordenado, fazer com que eu enxergue, né? Isso que eu te mandei hoje mais cedo, falando que eu precisava falar, que quando eu fiz, a Pri perguntou, meninas, falem um pouco o que é um ser humano e o que é humanidade. Tô dormindo e acordando com essa dúvida desde sexta-feira. Que bom. Eu acho que não sei, vai você, eu preciso pensar ainda, assim. Vai você, pode responder. Eu só ia falar que você me traz no curso de anos crísticos, você me traz uma fala que eu, assim, abri minha cabeça para a biografia, que ela é muito objetiva na sua metodologia. Às vezes a gente acha que o autoconhecimento ele é subjetivo, ele é filosófico, ele é uma coisa... Mas eu tenho percebido que o autoconhecimento ele é muito objetivo, assim, ele precisa ser muito... Assim, a gente tem que contar a nossa história, são os fatos da nossa história, são as datas da nossa história. Não dá para ficar viajando muito nisso, interpretando muito, assim, porque o Steiner ele vai trazer essas leis muito claras, assim, pra gente. E a gente aplicando isso, é impressionante como abre, assim, uma organização, assim, para mim, que liberta, assim, uma organização que liberta, assim. Acho que isso ficou para mim, porque eu achava que era uma coisa subjetiva. Mas não, a biografia é uma coisa muito objetiva de fatos e dados dentro do tempo, assim. Isso para mim é genial, assim. Porque, assim, tentando responder, né, essa pergunta da Pri e abrindo para essa dimensão, né, que é dificílimo de definir mesmo, né, assim, é difícil, né, de definir o que é, né, esse processo do aconselhamento biográfico, o processo também de olhar o mapa, né, não é um caminho que passa pela alma. Ele passa pela alma, mas ele não é a alma, né? Ele não é os nossos sentimentos em relação a algo necessariamente, né? Não é a nossa dimensão de gostar ou não gostar, contar como é que eu me relacionei com aquilo. É claro que isso sempre está ali, né, no horizonte, mas deixa eu olhar
o que de fato aconteceu. Então, a gente pode pegar o exemplo, né? O mapa astral é, né, uma mandala, assim, né? Que contém ali o nosso caminho de vida, além da nossa personalidade encarnada, né? É um caminho muito claro e imutável. Ele é imutável, ele é uma digital, assim, que contém presente, passado e futuro dessa encarnação, né? Ele é uma mandala que é ativada, que vai ser trabalhada com o tempo, mas ele é um caminho muito claro ali, né? Que a gente está chamando na astrobiografia de projeto encarnatório, dessa tarefa, né? Dessa individualidade no mundo. E aí, uma coisa é dizer, eu gosto do meu mapa. Eu não gosto do meu mapa. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade em ser ariana, em geminiana. Eu nem sei o que é de fato ser geminiana, né? Mas uma coisa é essa. A outra coisa é dizer, olha, fulano, me diz aí o que você está enxergando no meu mapa sobre o meu caminho de vida. E a outra é você se apropriar daquilo que está ali. Nossa. E a outra ainda é se desenvolver e fazer uso consciente daquilo. Então, eu sou geminiana. O que é ser geminiano? É ter um sol no signo de Gêmeos. O que é um sol e o que é o signo de Gêmeos? E está em qual casa? E como isso se manifesta na minha vida? É cada vez mais ir para um caminho de ordenação, a gente brinca, virginiano, né? De entender de fato o que é, como aquilo se manifesta e como aquilo se manifesta em mim, que sou um ser único, né? Que tem milhões de geminianos no mundo, mas como é que o gêmeo se manifesta em mim, por exemplo, né? E o que ser geminiana, por exemplo, agrega na condução da minha biografia, que é essa imagem, né, daquilo que eu vim fazer aqui no mundo, né? É a impressão digital daquilo que eu vim fazer no mundo. A minha tarefa se mostra através da minha biografia. Para que eu preciso ser geminiana para dar conta dessa minha biografia, desse meu caminho, que só eu posso fazer, né? E onde é que eu me mostro geminiana, né? Isso tudo não é se eu gosto, se eu não gosto, se eu falo demais ou falo de menos, é para dar conta dessa tarefa, eu preciso disso e daquilo, e eu tenho esse desafio, né? Muito interessante. Eu não tinha parado para usar essa pergunta para o mapa. Para que, por exemplo, eu sou canceriana. Para que eu sou canceriana? Assim, nunca tinha, assim, eu acho que eu tinha uma noção meio disso, dessa função, mas trocar o eu sou algo para alguma coisa. Acho que eu acho, e a pergunta da Pri sobre a questão do ser humano e da humanidade, eu fiquei pensando, eu acho que a gente está falando de antroposofia, né? E o Steiner, ele vai falar que o ser humano ele é uma hierarquia que está em formação, que é a hierarquia do amor e liberdade. Então, se a gente fosse definir o que é ser humano, é você atuar a partir do amor em liberdade, né? E eu compreendi, lendo Steiner, é que nós estamos desenvolvendo e nós, como humanidade, estamos na alma da consciência, né? Então, se a gente for pensar na humanidade como um ser só, nós estamos desenvolvendo a alma da consciência, que é uma dos três aspectos da alma do ser humano. E é essa alma da consciência desenvolvida que vai conseguir reconectar a gente ao mundo espiritual, né? Porque nós estamos desconectados, né? Nós se desconectamos dessa questão de espiritual de maneira muito autêntica e verdadeira, assim. Isso foi sendo distorcido pelos dogmas, pelas ideologias. E agora o caminho solar, porque é o caminho individual dessa reconexão. A gente precisa das pessoas, né? A gente precisa fazer um caminho individual de reconexão com esse lugar espiritual, né? Com essa questão espiritual. Por isso que uma das coisas que eu falo no curso, nessa aula prática, é não trabalhe com dogmas no desenvolvimento espiritual. Tenta
criar a sua própria espiritualidade, né? Não fica em cima da questão dogmática porque isso vai te impedir de descobrir o seu eu, e é no seu eu que você se conecta com o que tá, né, para cima, né? E aí você puxa isso para atuar no mundo. Então, esse autoconhecimento que você descreveu, ele é a ferramenta para a gente ir limpando essa desconexão que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu acho que desde você definir o ser humano, que a Pri perguntou, ele é essa entidade capaz de pegar o amor, né, e atuar no mundo em liberdade, né? Para mim isso é aquariano total, assim. Ele tem uma frase, Pri, que eu falo assim, né? Já falei tentando explicar essa dimensão tão bonita e complexa, né? Que a biografia, por exemplo, né? A biografia antroposófica, o aconselhamento biográfico, né? É um caminho que surge a partir da antroposofia, né? Um caminho de profissionalização, um caminho de conhecimento, um caminho de prática, né? Para a gente lidar com essas leis espirituais que regem a vida humana. Então, eu falo que a gente pode entender o sentido e a tarefa da vida com V maiúsculo e o sentido e a tarefa de uma vida individual. As duas estão interconectadas. Então, a gente pode pensar que uma vida individual ela vai se personificar num ser humano, né? Que tem um eu individual, né? Ele faz parte dessa hierarquia da humanidade, do corpo da humanidade, né? Como um corpo coletivo, né? Ele vai se conectar com isso que é o humano. Todos nós nos reconhecemos humanos, também porque temos digitais, mas nos reconhecemos um ser humano porque temos uma digital que é absolutamente individual. Ela é irreproduzível. Mas somos humanos porque temos digitais irreproduzíveis. Elas são absolutamente individuais. Isso é o humano, é quase tem uma frase, né, da antroposofia que o ser humano é uma espécie, cada ser humano é uma espécie em si mesma. Porque não existe, somos parte desse corpo, mas somos parte de um corpo de integridade dessa espécie, mas cada um é absolutamente individual. A gente não tem um caminho que nos conecta enquanto massa. A gente chama de alma grupal, né? Não somos todo mundo guiados por algo que vai ser verdade absoluta para todos nós, que tem a ver com os dogmas também, né? Cada um, enquanto ser humano pertencente à hierarquia da humanidade, a gente precisa encontrar a verdade do nosso ser, a partir de nós, né? Desse absolutamente individual. Mas estamos ligados a essa hierarquia, talvez pela verdade que é o amor, né? Que nos liga em liberdade a uma verdade maior. Então, somos uma espécie que é feita de microespécies, né? A gente tem algo que é único, que é o eu, que é a partir desse eu a gente tem uma vida individual nos animais, nos outros reinos. É como se a gente pudesse dizer que tem o eu desses outros reinos, ele tivesse submetido a um eu maior que paira em cima. E o ser humano, esse eu já encarnou, né? Ele está dentro de cada um de nós. Então, é a partir dessa diversidade que a gente pode somar para esse corpo maior, né? Que é a humanidade, né? A humanidade, só para fechar, Ana, é representada na astrologia por Aquário, né? A humanidade é representada por esse caminho de soma de eus individuais e não uma massa sem eu. Exatamente. Tanto é que a gente for pensar no lugar dos aquarianos e o lugar onde você tem um aquário, ele fala sobre uma singularidade. Sim. Os aquarianos e o lugar onde a gente tem aquário fala sobre uma singularidade. Assim, vou pegar uma coisa que eu não gosto de fazer muito, mas um sol em aquário, eles são muito singulares.
Eles buscam essa coisa. Eu sei porque eu tenho em Aquário, eu tenho Saturno em Aquário. Minha geração tem Saturno em Aquário, que fala sobre essa responsabilidade pelo coletivo, assim. E então não é o coletivo singular, né? É uma coisa. E outro dia no grupo de estudo de vulnerabilidade falou sobre o paradoxo, como é essencial a gente compreender a vida como um aspecto paradoxal, assim, nós somos rochas, firmes como rocha, mas também somos delicados como flores, e a gente vive esse paradoxo, né, na existência, assim. E eu também fiquei pensando muito sobre essa questão da astrologia e da biografia, como a troca é fundamental, né? Como a gente trocar sobre esses temas, né? Quando você oferece grupos onde a gente senta para eu contar a minha história e ouvir uma história, como tudo no coletivo, no autoconhecimento, é potencializado. Sim. Né? Então, eu estou no meu caminho de autoconhecimento, mas quando eu me insiro num grupo fazendo o meu caminho de autoconhecimento, é como se isso ganhasse uma potência, para mim, gigantesca, né? Acho que o caminho individual é interessante, mas quando eu ponho a minha individualidade, ela, né, fica mais clara. De fato, ela soma com o grupo e ela pode ser espelhada pelo grupo, né? Então, é uma construção que ela é muito mais potente, né? Ela é muito potente, né? E aí ela também tem esse caminho, né? De quando a gente está em grupo, quando a gente está em mais de um, né? Que a gente já está assim, como se fosse num arquétipo do que é a humanidade, né? Que é a somatória de eus. Também a gente pode convocar seres de hierarquias espirituais mais altas, né? A gente pode fazer como se fosse um cálice aqui, né? Para também trabalhar junto com hierarquias que a gente não alcança necessariamente se a gente está só no individual, né? Isso é muito bonito, assim, dentro da antroposofia, uma compreensão também do que é ser humano dentro desse ser da humanidade, né? Dessa hierarquia, informação. E aí, para isso, né, a gente precisa ir para o grupo, que é um caminho solar do eu, e também ir para a nossa individualidade, que também é um caminho solar do eu, né? Que é isso que o Steiner vai enunciar como um aparente paradoxo, que é a individualidade ética. O individualismo ético, né? Porque o individualismo é um caminho solar? Sim, é um caminho solar, porque a partir dele a gente pode encontrar o grupo, a gente pode encontrar o ético, né? E quando a gente vai para esse caminho solar, que é cada vez entender, trazer consciência e se apossar, se apropriar desse meu eu, que inclui a consciência, o inconsciente, a sombra e a luz, os desafios e as potencialidades, né? E esse meu caminho biográfico absolutamente individual, a gente consegue manejar muito melhor, assim como se fosse um barco, assim, sabe? Manejar, orquestrar esse caminho, essa constelação própria que sou eu, em prol do caminho de tarefa que o meu eu traz. O eu passa a ser esse princípio organizador dessa minha individualidade, né? Dessa minha personalidade encarnada, para conseguir ter essa clareza. O que é que eu quero fazer? O que é que eu... Não é nem eu quero, né, Ana? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu vim fazer? O que eu estabeleci fazer antes de chegar aqui, né? Exatamente. E o que eu estabeleci... E é interessante porque quanto mais você tem autoconhecimento, quanto mais você vai compreendendo isso, mais você vai fazendo a leitura dos sinais no mundo. Isso. Eu percebo isso. E aí você consegue entrar numa questão da sincronicidade, aí você consegue entender que em cada situação que você vive tem uma pista para como você continua conduzindo. Em cada encontro você vai... Isso fala no curso, que toda liderança solar compreende que cada encontro pode ser uma grande potência para o próprio autodesenvolvimento. Pode ser tipo uma conversa que você tem na quitanda, que a moça conta, que livro ela tá lendo,
ali pode ter uma pista ali do que você está precisando ler, por exemplo, do que você está precisando compreender. Assim, eu tenho percebido muito isso, assim, de que nos encontros do dia a dia eu vou recebendo pistas do que eu, para onde eu preciso ir, o que eu preciso olhar, o que eu preciso buscar, assim. E eu acho isso, e aí a gente vai se abrindo, assim, e aí eu percebo que a realidade do dia a dia, ela vai se tornando mágica. E aí eu trago um oposto, que é o sintoma que a gente vive hoje, para mim, que é, eu arriscaria dizer, né, vou fazer uma ousadia aqui, que a grande parte das doenças, elas estão relacionadas a essa desconexão do eu, essa desconexão da autenticidade. Claro, isso é delicado de falar, mas observando nesses últimos anos tudo, eu acho que grande parte de quando nós estamos doentes até, se a gente reparar, a gente pode reparar que nós estávamos desconectados. É um momento que a gente está desconectado com a gente. Ou que o nosso ser superior está pedindo mais conexão com a gente. E eu acho que esses burnouts, assim, hoje eu vou fazer uma postagem sobre isso. 50% dos líderes têm burnout hoje em dia. Porque eles estão atuando desconectados dos valores pessoais. E o burnout, ele vem desse lugar, o estresse ele vai crescendo porque eu não encontro no meu dia a dia esse momento onde eu posso ser autêntico, onde eu posso colocar a minha opinião, onde eu posso me conectar de maneira autêntica, assim. Então, eu acho que o curso de liderança solar, ele vem realmente para inserir dentro dos lugares. Como eu disse, eu acho que todos nós somos líderes, né? A gente só tem que entender aonde que está a nossa liderança. Mas eu acho que para dentro também dos lugares que são formais, assim, escolas, empresas e etc. Assim. Então, a gente tem que ir ocupando esses lugares, assim, com essa consciência do eu mais fortalecida, assim. Então, são as percepções que eu tenho tido, assim. Por que não trazer a astrologia para dentro de uma empresa? Por que não trazer a biografia para dentro de uma empresa, de uma escola, de um lugar, assim, né? Eu acho que a gente está chegando no final aqui. Eu pensei em 40 minutos. Primeiro, quero te agradecer, né? Não só por você estar aqui, mas por tudo que você já trouxe para mim. Eu acho que o primeiro encontro que eu tive com você foi as setas do destino, lá 4 anos atrás, em que você me mostrou essa potência do nó do norte e do nó do sul. Eu tenho o nó do norte em Capricórnio Então é bem essa questão da ambição, né? Acho que esse meu projeto ele é bem ambicioso, assim. Ele é bem desafiador para mim, porque eu tenho que sair da casca de câncer. E aí a gente foi se encontrando. Você deu uma palestra maravilhosa lá no encontro de karma, assim, que foi maravilhoso. E acho que a gente pode fechar, se quiser trazer aqui, falando do seu trabalho, falando sobre essa conversa, para a gente fechar isso aqui, que para mim foi maravilhoso, assim, abriu várias coisas que estava precisando abrir aqui dentro de mim. Eu acho, Ana, assim, muito, como você falou, né? Muito lindo, né? O valor de cada encontro, né? Quanto mais a gente se desenvolve, se autoeduca, a gente não deixa passar nada, né? Nada, a gente não deixa passar nada, né? E aí tudo fica, a vida fica muito rica, assim, né? A gente vai cada vez mais abrindo esses órgãos de percepção, né? Então, assim, os nossos encontros sempre foram muito potentes para mim, assim, também, sabe? No sentido também de poder enxergar, trabalhar com outras gerações, enxergar essa vida de entusiasmo, assim, né? E ajudar as pessoas a dar o próximo passo de desenvolvimento. E eu sempre enxerguei em você, né, essa força tanto transgeracional quanto da sua individualidade para trazer algo que só você pode trazer para o mundo, sabe? E quanto que você também me desenvolve no sentido de, olha, é possível, ouse, né? Assim, vá, a gente faz parte de uma geração, cada uma no seu caminho, que precisa atuar a partir do seu próprio lugar em comunidade, né? Então, me sentir pertencente também ao seu impulso me faz muito bem, assim. Então, e testemunhar a sua existência no mundo e essa crescência também me faz muito feliz, assim, né? Da gente poder atuar enquanto humanidade dentro de uma corrente
parecida, né? E que caminha em prol desse sol que não brilha só para nós, né? Dessa intenção que não é esse sol que brilha só para nós, né? Que a gente possa ser um pontinho de luz. Então, eu torço muito para você, eu te acompanho e entendo, assim, eu vejo esse sol cada vez mais forte, vindo através de você também. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. A Pri falou aqui, o que ela fez no comentário, do jeito que você está falando, acho que é um pouco a morte do indivíduo em prol da humanidade. Em prol do humanidade. Mata o ser humano pelo coletivo, sem entender que preservar o indivíduo é o que dá força para o outro. Ela está falando exatamente esse sintoma de que eu tenho que não posso. O que o mundo precisa é da minha autenticidade. Eu tenho falado muito isso. Então, é que o curso de liderança solar, ele a definição para mim é a sua capacidade de iluminar e aquecer os processos, as pessoas, os cenários, as situações, assim. Então, eu quero te agradecer por você abrir essa semana. A gente vai ter a semana inteira de lives aqui com diversos temas. E vamos continuar, porque eu sinto que tem muito trabalho pela frente, assim. Porque ainda a gente tem muito trabalho pela frente em relação à ideia aquariana, a gente fazer aportar a ideia aquariana, assim, vamos seguir juntas aí e que a gente possa se encontrar mais vezes. Com certeza. Tá bom? Gente, ó, super recomendo, assim, é um caminho muito bonito e bonito, forte, potente e autêntico. Parabéns, Ana. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Beijo, conte comigo. Pode deixar. Beijo. Beijo, gente. Eu vou terminar aqui. Vou falar. O curso de liderança solar ele já está disponível, tá no meu link da bio. Você clicando no link da bio, você vai encontrar todas as informações, né, do curso de liderança solar. Eu diria que ele é um começo, tanto é que ele é uma introdução à liderança solar, porque a minha ideia é que cada vez mais a gente possa crescer na nossa autenticidade e essa autenticidade iluminar pessoas, processos e situações. Amanhã a gente vai ter 2 convidados para a gente falar um pouco de psicologia, autenticidade e continuem aqui. E obrigada para quem ficou, Anne. Vou continuar conversando com você no Instagram. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.